Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião com a leitura da página da Revista Espírita O Consolador. A previsão voluntária deve ter limites. Desculpe, eu costumo avisar que quem tem aparelho celular, o favor de desligar para que não haja nenhuma ocorrência durante a nossa reunião, tá? A privação voluntária deve ter limites. A palavra privação tem, segundo os dicionários, o sentido de despojar, desapossar alguém de alguma coisa, destituir, tolher, fraudar. Privação voluntária consiste, porém, em renúncia consciente a bens, favores, gozos, facilidades ou direitos a que se tem acesso ou posse natural e legítima. A verdadeira privação voluntária é a que se dá em benefício do próximo, quer para auxiliá-lo materialmente ou espiritualmente. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto a caridade feita com sacrifício é sempre mais meritória. A privação voluntária deve ter, porém, limites. Recomenda a doutrina espírita que, no que diz respeito à existência terrena, é preciso que nos contentemos com as provas que Deus nos envia, sem lhes aumentar o volume, que já é por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis o que o Criador exige de nós. O homem não deve enfraquecer o corpo com privações inúteis e macerações sem objetivos, porque necessitamos de todas as nossas forças para cumprir a missão que devemos desempenhar na Terra. Torturar e martirizar voluntariamente o corpo físico é contravir a lei de Deus, que nos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. E diante dessa lição tão importante, para que a gente possa tomar consciência da nossa responsabilidade diante de tudo aquilo que Deus nos permite usufruir. Nós não somos donos de nada, tudo pertence a Deus. Nós só usamos aqui, enquanto aqui estamos no corpo físico. E Ele nos dá também com o intuito de que aqueles que têm uma condição melhor possam auxiliar aqueles que passam por dores e por privações. Então, que a gente possa refletir sobre essa lição de hoje. E assim, Senhor Jesus, agradecemos a Tua bondade de nos permitir que aqui chegássemos para a realização desta reunião. Envolve-nos a todos, Senhor, na Tua paz, no Teu amor, para que possamos absorver tudo aquilo que vai ser explanado na noite de hoje. Abençoa nossa Raquel, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos, que ela possa, Senhor, ser envolvida no Teu amor e na Tua luz, intuída e inspirada, para nos trazer aquilo que necessitamos ouvir. Envolve a nossa Fabienne, que nos trará a leitura e o comentário do Evangelho na noite de hoje. Que ela também possa ser envolvida na Tua luz e no Teu amor, intuída e inspirada, para que ela possa trazer o Seu Evangelho em toda a sua pureza. E agradecidos por tudo, Senhor, te pedimos que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual que nos assiste, e acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, obrigada por estarem aqui na Casa do Caminho nessa quinta-feira. Vamos continuar o estudo, da Lei de Conservação pelo Livro dos Espíritos. Vamos para as privações voluntárias e mortificações, que começa
na questão 718. Como a mensagem da palestra de hoje já fala, a privação voluntária, ela tem que ter um benefício útil para alguém. Privar-se de alguma coisa não quer necessariamente dizer que a gente está agradando a Deus. A gente vê, tem inúmeras histórias de várias religiões, de jejum, de exceção de alguns alimentos, ou de alguns líquidos, ou de algumas situações de você deixar de estar em alguns lugares, ou de penitências, né, que acreditava-se que permitiria que você chegasse mais perto do céu. Mas o Espiritismo fala e explica para a gente que nem tudo o que machuca o nosso corpo físico, que debilita a gente, não só física, mas espiritual e mentalmente, significa que a gente está fazendo algo agradável a Deus. Afinal, Deus criou o planeta com absolutamente todas as ferramentas, né? Todos os itens, todos os materiais, para que a gente pudesse sobreviver e viver dignamente. Tudo que nós temos hoje foi criado a partir de alguma molécula que já existe no nosso planeta. Todas as comodidades que nós temos hoje, elas são possíveis porque o seu princípio já existia na natureza. Se assim não fosse, a gente não conseguiria gerar uma combustão ali de algo que não existe, que não tem a condição de existir no nosso planeta. E se Deus criou a Terra com todas essas ferramentas, com todos esses elementos para que a gente pudesse sobreviver e ao longo da nossa evolução viver com conforto e mais dignidade, é porque Deus quer que nós cuidemos dessa casa material que Ele nos emprestou. E quando Jesus fala, ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo, e aí estão todas as leis e todos os profetas, Ele também está dizendo isso. A lei de conservação reside nessa lei do amor ao próximo e de nós mesmos. Porque não existe amor sem tentar preservar. Não existe tentar preservar corretamente sem você visar o amor. Porque se você... O amor mesmo, né? Não é esse amor egoísta que a gente muitas vezes utiliza, mas é o amor que Jesus fala e que Ele prega e que Ele vive. É o amor caridoso, é o amor com empatia, é o amor com respeito. Isso tudo tem que ser o guia de todas as leis que a gente fala, né? Lei de conservação, lei de sobrevivência, lei moral, lei de sociedade. Tudo isso tem que ter como base a lei de amor a Deus, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Porque se a gente não tiver isso em mente, a gente entra nos exageros. E eu acho que é exatamente isso que a espiritualidade quer falar quando Kardec faz seus questionamentos e muitas vezes a espiritualidade... Kardec não, né? Os médiuns que fizeram os questionamentos, Kardec só organizou e ele até talvez tenha ajudou a elaborar quase todas as perguntas, mas os espíritos ficam às vezes até meio impacientes, porque eu acredito que quando a gente está liberto da carne, a gente tenha mais visão das coisas, né? Uma perspectiva maior. E às vezes a gente aqui preso, a gente tem uma noção muito reduzida dos acontecimentos e das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. O que a gente está fazendo no nosso dia a dia? Eu estava conversando com o Cláudio antes, né, de as pessoas chegarem. O jejum intermitente, será que ele realmente é útil
ou a gente se privar de carne de porco em determinada data comemorativa, ou carne vermelha, ou não, agora eu vou fazer jejum e vou acordar de madrugada para rezar. Isso está realmente tendo alguma utilidade na nossa vida e na dos outros? Esses são os exageros e talvez a gente vai levando as coisas e vivendo tão naturalmente e achando que esses hábitos são tão comuns que a gente esquece de observar a utilidade neles. A gente tem que sempre prestar atenção no que é útil. Assim como nas leis de Deus, a utilidade é um princípio de algumas legislações do nosso mundo material. No direito administrativo, você tem que observar a utilidade de determinadas coisas, determinadas medidas. É útil para a sociedade? É útil ao próximo? O que aquela construção vai fazer? Tem alguma utilidade pública? E como a gente sabe, né, as leis humanas, elas refletem ainda imperfeitamente as leis de Deus, a gente também tem que buscar utilidade em tudo que a gente faz. Porque você se privar e privar os seus de algo porque você acredita que aquilo ali é pecado, é pecaminoso ou vai contra as leis de Deus, está ajudando a quem? E é isso que os espíritos nos trazem. Na questão 719, os médiuns perguntam: o homem merece censura por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso porque este é contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar. E se este bem-estar não tiver sido conseguido às custas de alguém, e se não vier a enfraquecer vossas forças morais, nem vossas forças físicas. A gente vive numa sociedade que busca muito uma estética padrão e impõe as pessoas se sentem obrigadas a cumprir essa estética padrão. E a gente vem vendo essa crescente com as redes sociais e com os exemplos, e a gente teve as questões das musas fitness, e agora a gente tem os médicos que fazem procedimentos estéticos. É óbvio que se sentir bem dentro do nosso próprio corpo é muito bom. E é óbvio que Deus quer que nós estejamos saudáveis, que a gente se alimente corretamente, beba bastante água, pratique um exercício físico para continuar ali, né, com vitalidade. Mas qual é a utilidade que existe da gente buscar, um exemplo, uma magreza excessiva e desenvolver doenças que a gente não está nem vendo agora, mas que daqui a alguns anos, ou na nossa velhice, ou mais para frente, a gente vai descobrir que são resultados de comportamentos que a gente tem hoje. O uso dessas canetas emagrecedoras, porque você não perde rápido só a gordura, você perde rápido massa muscular. E essa massa muscular é a que permite que os seus ossos fiquem no lugar. É o que segura os seus ossos, o seu esqueleto. E quando as pessoas perdem muito rápido essa massa muscular, você também vai perdendo outros nutrientes e você acaba debilitando o seu corpo. Em 10 anos, 20 anos, quais vão ser as consequências do uso indiscriminado desses medicamentos que fazem você ter um apetite tão reduzido que você perde 10 quilos em 2 dias, 3 dias? E aí você perde também massa muscular, que é o que permite que você caminhe, que você se abaixe e levante coisas mais pesadas, que é o que segura seus ossos, que mantém a gente sem esses problemas de hérnia, sem essas questões de dores musculares. Então é óbvio que Deus quer que a gente tenha uma vida saudável. E
que muitas vezes o sobrepeso pode prejudicar por questões inúmeras. Mas será que a gente precisa buscar incessantemente a magreza excessiva através de qualquer meio e sem perceber o que a gente está observando para nossa frente? Isso ajuda a gente? Que a estética, que a questão moral, que a questão emocional é importante da gente estar com a cabeça legal. Mas será que a gente as pessoas estão bem e elas estão se privando das coisas para que tenha um fim útil? E aí quando a gente busca incessantemente essa estética e se priva, e não só essa estética, né, mas esse estilo de vida, porque as pessoas querem colocar na internet. Aí você quer ter um determinado estilo de vida, morar num lugar tal, usar roupa tal. E aí você vai se privando de determinadas coisas para ter esse estilo de vida. Mas isso tem utilidade para você prática? São questões realmente relevantes? Você está se privando de coisas essenciais para a sua vida? Convívio com algumas pessoas, alimentação correta, ou, enfim, inúmeras situações que a gente se priva para ter algo ou aparentar algo, e isso não necessariamente é bom para a gente. E dentro da religião, a gente tem também esses exemplos de pessoas que acham que, sei lá, saquinho de São Cosme e Damião é pecado, ou comer carne de porco é pecado, ou álcool é pecado. A gente sabe que as coisas em excesso e tudo, a gente tem que observar qual é o fim útil. Mas será que tudo é pecado? Tudo que a gente vai se privando, tudo que existe no mundo é pecado? E aí você se priva de dormir, aí passa a madrugada rezando, aí no dia seguinte você vai trabalhar e no dia seguinte você está aplicando os ensinamentos do Cristo na sua vida, no seu dia a dia? A gente se priva do convívio, deixa de ir para alguma comemoração para estar na casa espírita, mas a gente vem para a casa espírita só para assistir palestra, só para assistir curso, ou a gente está colocando em prática os ensinamentos que a gente está tentando aprender, que a gente está realmente assimilando? Quando a gente chega do lado de fora, a gente aplica eles, e assim, porque realmente é muito difícil. Mas isso tudo tem que ser analisado, porque a análise crítica faz parte do nosso processo evolutivo. E se a gente não olhar para dentro da gente e para os nossos comportamentos, a gente não consegue evoluir. Porque senão é sempre o outro que está errado, é sempre o outro que está cometendo um erro e indo de frente, né, em desacordo com a lei de Deus, e a gente está parado certo. Mas a gente, como espírita, e a gente, né, a gente observa em outras religiões algumas coisas, mas também dentro da doutrina espírita, será que nós estamos nos privando de algumas coisas para dizer que a gente está dentro da casa espírita, que a gente está fazendo as coisas, e na verdade a gente não está trazendo fim útil para ninguém, nem para a gente, porque você pode não estar nem assimilando o que está sendo dito aqui. Ou em algum curso, ou lá dentro, na sala com o Dr. Herman, a gente vem, toma passe, aí a gente quer ouvir alguma coisa, e o Dr. Herman fala o que a gente precisa ouvir e não o que a gente quer, né? E o que a gente consegue também, porque não é só o que a gente precisa, é o que a gente consegue digerir, porque ele é caridoso. E aí a gente está lá, aí sai dali e aí fala, não aceito o que o Dr. Herman falou para mim. Não concordo. Acho um absurdo ele falar que eu sou uma pessoa teimosa ou que eu estou agindo errado em tal situação. Aí a gente deixou de estar em outro lugar, veio para a casa espírita, diz que é muito espiritualizado, e quando chega lá o espírito, que é mais evoluído que a gente, está aqui para ajudar a gente, dedica seu tempo para a gente, vem aqui à Casa do Caminho para nos ajudar, e a gente fala assim, não, querido, desculpa, não concordo. Será que tem algum fim útil? Estar em qualquer lugar e fazer qualquer coisa tem que ter um fim útil.
Óbvio que a gente pode descansar e não precisa ser produtivo o tempo inteiro, né? Mas nas questões de Deus, a gente tem que digerir as leis, a gente tem que digerir os ensinamentos e tentar colocar eles no nosso dia a dia. E esse bom senso que a gente precisa ter, que como sociedade nós precisamos ter, é que muitas vezes a gente não tem e que a gente vem vindo observando num nível massificado que muitas pessoas não têm. E aí você vê seitas, religiões, cultos sendo criados em que, não, para você estar mais próximo de Deus, você tem que andar, sei lá, quantos quilômetros, subir uma montanha, nadar por um rio. E será que você precisa disso tudo para ser um bom cristão? Isso tudo é para ser um bom cristão? Não, porque Jesus andou sei lá quantos quilômetros no deserto. Óbvio que ele andou sei lá quantos quilômetros no deserto, não tinha carro. Não tinha carro, não tinha carroça, não tinha nada. Óbvio que ele ia andar. Se Jesus estivesse hoje aqui, ele provavelmente se utilizaria dos meios de transporte que ele tem hoje, que a gente tem hoje aqui, e do que ele pudesse, de acordo com as possibilidades dele. Como todos nós. Aí não, agora eu vou passar um final de semana, sei lá, 15 dias, um feriado, vou subir uma montanha para falar que eu estou mais perto de Deus. Não, mas aí eu gosto de fazer uma caminhada, de fazer uma trilha e subir uma montanha. Ótimo. Você está limpando a sua mente, uma coisa que você gosta, que você tem prazer em fazer, que você está se preparando para fazer e que você vai fazer com responsabilidade. Mas você precisa disso para estar perto de Deus? Para dizer que você é um bom cristão? Para alcançar o reino dos céus? É a mesma coisa que o pessoal fazia quando pagava dízimo e comprava um terreno no céu. Às vezes eu fico pensando como é que era esse espírito quando ele desencarnou. A decepção. A decepção de desencarnar e descobrir que o céu não é dividido em lotes. Que a casa dele, a mansão dele não está lá. E pior, que ele está num lugar muito ruim ou péssimo, ou bem mais ou menos, e a pessoa que ele maltratou a vida inteira está num lugar ótimo. Imagina o choque. Esse é o mesmo choque que essas pessoas vão ter. Mas, gente, eu fiz altas caminhadas, rezei no monte, e rezei de madrugada, fiz jejum, e não sei o que. E não tenho um lugar no reino de Deus, no reino dos céus. Não, você tem o seu lugar. Só que você vai ter que trabalhar um pouquinho mais para ele, né? E é isso que a gente precisa entender. Deus deu um corpo para a gente, um corpo material que precisa de determinadas coisas. Nosso corpo precisa de nutrientes. Nosso corpo precisa de água. Ele precisa ir ao banheiro, fazer suas necessidades. Ele precisa de uma roupa para se proteger, porque a gente não tem mais aquela camada de pelo, né, que os animais têm. A gente precisa de sapatos para proteger nossos pés. É bom, né, para a gente ter, para não se machucar o pé andando por aí. Então, assim, são coisas que a gente precisa garantir para o nosso corpo. A gente precisa ter horários de dormir, horários de acordar, horários de ser útil. Porque senão, a pessoa que tem privação de sono, ela enlouquece, desorienta. A pessoa que fica no ostracismo acaba muitas vezes desenvolvendo questões emocionais sérias. Então a gente precisa disso, nosso corpo precisa de utilidade. Ele é uma máquina criada, uma máquina de carne criada para se mover e fazer com que o nosso espírito cumpra a função dele nesse planeta. Ele tem necessidades e elas precisam ser observadas. A questão é, estamos observando as necessidades ou estamos aquém das necessidades ou além das necessidades? Estamos nos matando esse corpo por excesso de
suprir nossa vontade de prazer e bem-estar, ou por a gente estar aquém do que a gente precisa, porque a gente está maltratando esse corpo, maltratando esse espírito, porque quando a gente maltrata o nosso corpo, a gente também causa um impacto no espírito. A gente causa, porque vai dizer para mim que a pessoa que, não vou beber água, não vou dormir, um exemplo drástico, ela vai desorientar, ela vai começar a ter alucinação, e isso com certeza impacta no espírito. Isso é um sofrimento. O nosso espírito, ele se liga ao nosso corpo através do perispírito e tem lá os sensores de nervos, né? Que eu não entendo ainda em termos espirituais, a nível espiritual, mas existe. Tanto que os espíritos, quando eles ainda estão muito presos na matéria, eles ainda sentem falta e necessidade de algumas coisas que sentiam na carne, que é a memória neural, uma memória que fica. Então a gente acaba machucando o nosso espírito. E para que a gente está fazendo isso? A vida já é difícil o suficiente, já é complicado o suficiente. O planeta já tem os seus desafios. A vida no dia a dia já tem os seus desafios. As contas, as compras, o trabalho, o estudo, as dificuldades que a gente tem. Eu vejo, por exemplo, um exemplo da minha sobrinha, que ela tem questões de aprendizado e ela precisa de muitas atividades extra. Aí chega no final de semana, eu não aguento mais estudar. Mas infelizmente ela precisa daquilo. E graças a Deus ela tem acesso àquilo. Porque a gente vê na evangelização infantil e no grupo jovem, crianças que precisam e não têm acesso. É uma questão complexa? Mas tem uma utilidade? Tem, para que esse espírito consiga desenvolver as habilidades intelectuais dele, para ajudar ele a concluir essa encarnação e ir adiante, e ajudando outras pessoas também. Mas fez de tudo e não conseguiu. Tudo bem, então essa pessoa vai fazer outra coisa e vai conseguir ter a sua vida no seu dia a dia. Mas tentou-se de tudo. E aí, lá na questão 720, eu quero juntar ela com a questão 724. Questão 720. As privações voluntárias, tendo em vista uma expiação igualmente voluntária, têm mérito aos olhos de Deus? Fazei bem aos outros e merecereis ainda mais. Então, é melhor a gente se privar ou a gente fazer o bem ao outro? E há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos gozos inúteis, porque desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. O que é meritório é resistir à tentação que o impele aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. É retirar do seu necessário para dar àqueles que não possuem o bastante. Se a privação não passar de um vão fingimento, é desprezível. E a questão 124. A abstenção de alimentação animal ou de outra qualquer como expiação será meritória? Sim, se nos privamos em benefícios dos outros. Deus, porém, não pode ver uma mortificação quando não há uma privação séria e útil. É por isso que dizemos que só aqueles que aparentemente se privam são hipócritas. Ele está falando dessas coisas, né, da gente se privar de determinados alimentos, de determinados convívios. No livro dos Espíritos fala, né, sobre lei de sociedade, a pessoa que se priva também do convívio com as outras, se priva, faz voto de silêncio. Essas privações, elas são inúteis. Quando elas não têm um fim útil para outra pessoa ou para você. Não, eu estou me privando de um determinado tipo de alimento porque eu tenho uma doença, porque eu sou diabético ou eu tenho um colesterol alto, e se eu não me privar desse tipo de alimento no meu dia a dia, eu vou acelerar meu desencarne. Isso é uma privação útil. Não, eu estou me privando um pouquinho, eu fiz uma compra mais reduzida, porque uma parte do meu salário ou uma parte da minha compra eu doei
para a família aqui do lado que estava precisando também, ou para minha empregada doméstica, ou para o meu diário, ou para, enfim, ou para a casa espírita, ou para a igreja. Essa privação tem um fim útil, porque está ajudando alguém. Você talvez não vá comer o biscoito recheado que você gosta, mas outra pessoa vai comer um feijão, um arroz e um ovo, porque você ajudou essa pessoa. Então, tudo o que a gente faz, e quando eu li mortificação, eu fui procurar, né, o que é, e me impactou quando fala que é a humilhação do corpo, né? E aí eu pensei muito nessas penitências, né, que as pessoas faziam, autochibatadas, ficar ajoelhado, sei lá quantas horas, rezando, porque isso realmente não tem fim útil nenhum, né? Você comete um ato que você acha reprovável, você só está prejudicando o seu corpo e o seu espírito. Talvez seja melhor você tentar reparar o seu erro e não se autoflagelar. Porque as pessoas estão aí e elas precisam de ajuda, inclusive você. Então, o que Deus quer da gente, que os espíritos nos trazem, é isso, que a gente ficasse abstendo de se alimentar, ou não, eu não vou visitar fulano, porque fulano não é da mesma religião que eu. Aí, ele tem pensamentos muito diferentes, Deus não vai gostar. Por favor, né? Se fosse assim, Deus já tinha mandado um raio cair em todas as outras casas assim, religiosas e só ia sobrar quem é cristão, ou os cristãos que ele acha que seguem corretamente. A gente não pode excluir o outro porque ele pensa diferente da gente. Isso também, para mim, é uma privação inútil. Eu tenho contato com pessoas de outras religiões e a gente conversa muito bem, obrigado. E é ótimo. Elas se surpreendem com o que elas aprendem do Espiritismo, que elas não fazem a menor ideia do que seja. Elas não têm a menor ideia, chegam a se surpreender quando fala-se de Jesus. Você constrói ali um laço com aquela pessoa, ela desenvolve o conhecimento sobre uma cultura nova, uma religião nova, porque a religião faz parte do processo cultural, e aprende algo novo. E é assim que a gente tira os preconceitos do caminho. Não é excluindo ou se excluindo. Outra coisa é, aquela pessoa não está a fim de te ouvir. A gente não evangeliza quem não quer ser evangelizado. E a melhor evangelização é aquela que nem é tentada. É aquela que você está batendo um papo com alguém, ela te pergunta um negócio, aí você fala, ela gostou do que você ouviu, aí ela vê como você se comporta. E aí ela vai vendo assim, pode ser que o espiritismo não seja tão do demônio, né? Aí, e elas descobrem também que assim, o mal pode vir em todas as formas. Não é só despacho na rua, pode vir em prece também. Você pode fazer uma prece e desejar um mal para outra pessoa. Isso só vem do convívio e da exposição que a gente se coloca, né? E da gente se expor também ao pensamento das outras pessoas e aceitar esse pensamento sem falar assim, nossa, você tá louca. Não, fala assim, entendi, eu penso diferente, meu pensamento é assim, assim, assado. Se a gente se priva disso, a gente também priva o outro de aprender alguma coisa. A gente priva o outro de entender que Deus vem em diversas formas. E aí a gente também não está sendo útil. A gente está sendo inútil. As privações úteis são aquelas, como os espíritos falam, quando a gente se priva de algo que é inútil para a gente. Qual é a utilidade, sei lá, ai Deus, do meu refrigerantezinho? Meu refrigerantezinho não faz mal a ninguém. Mas se um dia eu decidir me privar do meu refrigerantezinho zero, não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum.
porque não é algo que vai debilitar o meu corpo e a minha mente. Agora, se eu decidir me privar de uma alimentação saudável, não tem aquele documentário que o cara comeu por 1 ano McDonald's? Ele comeu 1 ano McDonald's. E aí ele começou a desenvolver vários problemas de saúde, enfim. Mas ali ele estava fazendo por um fim de observar e mostrar para a sociedade que aquela alimentação diariamente não era uma coisa saudável. Acredito até que tenha um fim útil, espero que Deus veja como um fim útil, porque realmente eu acho que foi um alerta importante. Mas se eu decido me privar de uma alimentação saudável, eu só comer hambúrguer e cachorro-quente e batata frita e sorvete todo dia, isso não tem fim útil nenhum, eu estou eliminando a minha vida mais rápido. Eu estou me colocando em risco. E me colocando também numa situação de meu corpo ficar fraco e eu não conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer. Isso não tem utilidade alguma. E a gente deve sempre observar em tudo que a gente faz e em tudo que nos é proposto, não só no dia a dia, na rua, mas também nas nossas religiões, nas nossas casas religiosas, se as propostas elas têm um fim útil. Qual é o objetivo desse comportamento? É lícito a gente questionar o porquê. Ah, mas por que tem aqui uma fileira só de médium? Tem uma utilidade. Por que tem ali o dispersivo antes do trabalho do passe? Tem uma utilidade. Ah, mas porque tudo tem que ter uma explicação e um fim útil. E se a gente não questionar isso, a gente está deixando de lado uma das coisas mais importantes e mais legais que eu vejo, principalmente no Espiritismo, que é a fé raciocinada. Que ensina a gente a questionar e botar em xeque e falar assim, talvez isso não seja tão legal. Ou, nossa, isso aqui é muito legal. Esse trabalho está sendo feito, é muito bom. E tem uma utilidade para outras pessoas. Então a gente tem que aplicar isso não só para a gente, nas nossas escolhas pequenas, mas também no que nos é proposto na rua, nos é proposto fora do nosso eu, do nosso mundinho, para a gente poder questionar e observar, porque eu acho que tudo é isso. Quando a gente fala de bom senso, quando os espíritos às vezes parece que ficam impacientes para responder uma pergunta, um livro dos espíritos, fala assim, de novo você está me perguntando isso? Eu acho que é isso. A gente muitas vezes tem preguiça de questionar. Mas isso é muito importante. Porque as leis de Deus, todas elas têm um propósito. Todas elas têm um propósito. Muitas vezes a gente pode até não entender. A gente fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Isso aí é questão de plano, que é reencarnatório e missão. Isso aí é um negócio aí mais complexo. Mas a lei de Deus, ela tem um propósito e é muito claro. Que é amor, caridade, empatia, respeito e evolução moral espiritual. Então, se não tiver um propósito útil, a gente não precisa se sentir obrigado a fazer, se sentir compelido a fazer, até ou a ficar doente para fazer alguma coisa. É importante a gente sempre questionar, porque é isso que os espíritos nos ensinam, e principalmente quando eles se colocam à disposição para responder perguntas. Os espíritos nos responderam perguntas, eles não vieram com fórmulas prontas. Tem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o Céu e o Inferno, tem livros que contam histórias, mas tem um livro dos espíritos e tem um livro dos médiuns em que eles dispuseram o tempo deles de estar trabalhando e fazendo o bem ao próximo para nos fazer o bem de responder perguntas, que muitas vezes para eles são óbvias. E aí a questão 725. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Com que propósito semelhante pergunta? Estás perguntando novamente se uma coisa é útil.
O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é nocivo sempre lhe é desagradável. Pois ficais sabendo que Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para Ele. É praticando sua lei que podereis livrar-nos da vossa matéria terrestre e não a violando. Quando ele fala em mutilações, a gente pode falar de alguns rituais de mutilação de corpos, né? Que existem, que são rituais culturais, são. Mas chega uma hora que a gente tem que começar a raciocinar se tem um fim útil. E de animais também. Esse negócio de cortar rabo de cachorro, cortar a orelha para ficar em pé, ou... Qual é o fim útil disso, gente? É estética, mas quem acha isso bonito? Estética para quem? Você está fazendo... Isso vai favorecer o bichinho? Aí a gente cria um monte de raças de cachorro, que aí eles começam a ter um monte de problema genético, porque essas raças não são naturais. Qual o fim útil? Agradar a gente? Deus criou um planeta perfeito. Aí a gente fica tentando aperfeiçoar um negócio que a gente não tem a menor ideia do que está fazendo. A gente tem uma micro noção de genética. A gente sim, né? A sociedade científica, porque eu não tenho noção nenhuma. E aí a gente acha que a gente é Deus. E aí faz umas loucuras. E não faz a menor ideia das consequências disso. Então, se mutilar o outro. E assim, essa coisa da carne também. Eu como carne. Eu não entendo muito essa coisa de carne em massa, né? Mas conheço algumas pessoas que vêm do interior, por exemplo, do Nordeste, que nas suas famílias eles têm algumas criações e eles matam os animais para comer. E usa tudo do animal. Uma parte come, outra parte vende. Isso é sobrevivência. Isso é lei de Deus, isso é natural. É natural. Errado é a gente fazer sem utilidade nenhuma e deixar uma quantidade absurda de alimento estragar. Isso é que não é natural. Isso é que vai contra a lei de conservação. Porque aí você faz uma coisa em uma escala absurda, deixa-se estragar uma quantidade enorme de alimento e outras pessoas estão passando fome. Isso é que não tem raciocínio lógico para mim. E se os sofrimentos deste mundo nos elevam, conforme a maneira de os suportarmos, aqueles que voluntariamente criamos também nos elevam. Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários para nada servem quando nada fazem pelo bem de outrem. Acreditais que aqueles que abreviam sua vida em rigores sobre-humanos, como o fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de várias seitas, se adiantam no seu caminho? Por que ao invés não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Que vistam o indigente, que consolem aquele que chora, que trabalhem por aquele que está enfermo, que suportem privações para o alívio dos infelizes. Então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários que se suportam tem-se em vista apenas a si mesmo, é egoísmo. Quando se sofre pelos outros, é caridade. Estes são os preceitos do Cristo. Então, repitamos, né? Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Até porque já está difícil o suficiente, ninguém precisa dificultar a própria vida. Já está muito complicado, a gente já botou um monte de coisa difícil no planejamento reencarnatório, um monte de questão complicada que a gente precisa suportar, questões nossas, dos nossos entes queridos, questões do planeta, porque a gente não está encarnado nesse planeta nesse momento à toa, porque a gente decidiu vir, a gente decidiu encarar esse momento também. Então, assim, já é complicado, a gente não precisa adicionar isso. E a gente vê que as pessoas adicionam.
Ah, porque agora eu estou sofrendo muito, porque eu me doei tanto para aquela pessoa e essa pessoa não corresponde, não devolve. Amor, não, doou, tá doado. Não espera nada. Você se privou de alguma coisa para ajudar aquela pessoa, tá bom. Aquela pessoa não correspondeu, não precisa sofrer. Porque faz parte do que ela tem para te dar. A gente dá o que a gente tem. E se a gente se priva de alguma coisa para fazer aquele bem, deixa, tá feito, entrega. O pessoal fala, entrega pro universo. E é isso. Não adianta a gente criar sofrimentos pra gente, porque gerar expectativa também é criar sofrimento pra gente. É criar essas faltas, né? Porque a gente faz e a gente espera, e quando a expectativa não é correspondida, a gente sofre. Se a gente está criando essa expectativa, se a gente está adicionando esse peso nas nossas vidas, seja em qualquer tipo de situação, de relação de trabalho, de amorosa, de família, enfim, já é adicionar uma questão pra gente. É mais um peso, é mais uma mortificação. Pode não ser uma mortificação talvez do nosso corpo material, mas é uma mortificação do nosso corpo espiritual. A gente está permitindo se magoar, permitindo se colocar num estado de vulnerabilidade em que a gente abaixa, deixa a nossa vibração baixa e permite que as perturbações venham. Não criar expectativa é muito difícil, mas a gente tem que começar a desenvolver também isso. Porque os espíritos falam sobre privações voluntárias e mortificações, e eles focam muito no material, porque os médiuns focaram muito no material. Mas hoje a gente também vive, a gente sabe que o emocional é muito importante. E que não é só ele que a gente... e que não é só o físico que a gente priva. Muitas vezes é o emocional também. Quando a gente se priva de determinados convívios, não é só de determinados alimentos, de determinadas coisas. A gente não muitas vezes não está privando só o alimento. A gente está se privando do convívio em família, do sentar à mesa e conversar, da troca. E aí você deixa de falar porque você não quer ser julgado. Aí as pessoas te acham maluco porque você está se privando de comida ou de alguma outra coisa para, sei lá, ou ter um corpo perfeito, ou tentar se iluminar, ou alcançar o nirvana, não sei. E você vai se privando de outras coisas, porque uma privação leva a outra, e uma falta leva a outra, e vai aumentando um vazio, que não é só material, mas também é emocional e espiritual. E aí a gente diminui a nossa vibração. Quando a gente está fraco, é muito fácil também a gente se perder naquela coisa de por que, meu Deus, por que a gente está passando por isso, por que tanta dor, por que tanto... E assim, a fraqueza vem dessas privações, essas dores vêm das privações materiais, mas também vem de privações emocionais e também nos colocam em situação de abrir o nosso campo vibracional para uma energia que a gente não quer perto da gente. Então, quando os espíritos falam, não enfraqueça o seu corpo, não dificulte a sua vida, não se prive além do que já está naturalmente planejado para você por Deus, também é isso. Porque não é só reduzir o seu tempo de encarnação, é reduzir a sua qualidade de encarnação. Não é só, a gente viu, né, com o André Luiz no Nosso Lar, que a gente vê que o desencarne dele é encarado como um suicídio, porque ele abreviou o tempo do corpo dele de vida por conta dos hábitos, como é que fala, meu Deus? Dos hábitos não saudáveis, mas não era essa palavra que eu queria usar, boêmios dele. E ele tem essa abreviação dele da encarnação por conta dos comportamentos dele, mas também de qualidade de vida. O tempo que ele passou, boa parte do tempo que ele passou encarnado no final, ele estava com muita dor.
Ele já sofria com as consequências, né? E a gente vê pessoas também que acabam sofrendo com as consequências das suas escolhas. Não só física, em excessos, mas também em faltas. Essa questão das canetas emagrecedoras, daqui a uns 10 anos a gente vai ver muita gente sofrendo com questões ósseas ou outras questões que a gente não sabe de absorção de nutrientes, porque porque você passa a ingerir muito pouco comida e o seu corpo não é preparado para isso. E outras questões, as pessoas que fazem jejum, fazem muito jejum, talvez a gente vá começar a ver outras questões relacionadas a elas. Então, não vamos diminuir não só o nosso tempo, mas a nossa qualidade de vida. O convívio social, a tolerância com as outras pessoas. Essa questão da privação tem que ser observada em todos os âmbitos. Tudo tem que ser um equilíbrio. Tudo tem que ser um equilíbrio. É muito difícil a gente encontrar essa fórmula e uma hora ou outra a gente vai deixar algo a desejar, porque é normal. Mas a intenção tem que estar ali no amor ao próximo e a nós mesmos. Se retirar de situações que a gente está vendo que não estão fazendo bem para o nosso corpo e para a nossa cabeça, para o nosso espírito, também faz parte da evolução espiritual. Ajudar outras pessoas a se retirarem de situações que não estão fazendo bem para elas, também faz parte da nossa evolução espiritual. E observar o que a gente está fazendo no nosso dia a dia e se tem fim útil é muito importante. A gente precisa parar de viver uma rotina que a gente só faz. Porque tem alguns comportamentos e assim, que são bobos. Escovar o dente depois de todas as refeições. É saúde, é higiene, é preservar o seu corpo. É preservar a casa que Deus te deu emprestada. Lavar as mãos é preservar a casa que Deus te deu emprestada e também ajudar o próximo, evitar que você passe uma doença e contamine outras pessoas. Usar uma máscara, também, você está se privando. Eu odeio usar máscara, fico sufocada. Tudo bem, mas se você estiver tossindo, igual um cachorro doente, tu usa máscara, porque aí você está se privando de um conforto, mas você também está ajudando outra pessoa a não ficar doente. Porque eu adoro beber café, mas se o seu estômago está satisfeito com esse café puro, todo dia, o dia inteiro, está desenvolvendo uma gastrite, então para de tomar só café o dia inteiro. Então assim, pequenos hábitos do nosso dia a dia que a gente cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa mente também, porque vai chegar uma hora que a conta vem, a conta chega. Vai ser só no plano espiritual? Não sei, gente. Pode ser aqui, com dores, muitas dores, com via crucis em médicos para descobrir o que você tem. Remédio pra caramba, para você melhorar. E desculpa, remédio é de Deus. É de Deus, é bom a gente ter acesso a remédio, é importante. E as pessoas que precisam tomar o remédio, elas têm que tomar. Mas se você puder reduzir essa quantidade de remédio com pequenos hábitos saudáveis, por favor, né? Porque chega uma hora igual... Gente, tadinho, meu pai toma muito remédio, ele tem que tomar omeprazol para encarar os remédios do dia dele. Algumas são consequências de hábitos pouco saudáveis que ele teve ao longo da vida? São. Outras de outras questões, que aí eu já nem ouso falar porque é papo de guia, mas precisamos observar isso, porque qualidade de encarnação também é importante. Também é importante. E observar a utilidade dos nossos hábitos, dos nossos atos, dos nossos comportamentos, tudo isso faz parte da gente ter
uma boa passagem por esse planeta, né? Porque não adianta, óbvio, né, que eles falam, as privações que são úteis aos outros, mas a gente pode tentar equilibrar tudo. A maioria de nós aqui não veio com uma missão tipo Irmã Dulce, nem tem força moral para isso. A gente não vai, ou a missão como das pessoas que infelizmente se abrigam na rua. Eu não tenho força moral para ser moradora de rua, infelizmente, senão não tenho. Essas pessoas têm uma força moral que eu não sei se eu conseguiria. Eu realmente não sei se eu conseguiria, porque conforto é muito bom, né, gente? Quentinho. Hoje tá frio, tá chovendo e as pessoas estão na rua. Esse espírito provavelmente tem muito mais força moral que eu para aguentar isso. Então, a gente tem que agradecer pelas coisas que a gente tem, que a gente já está enlouquecendo com o pouco que a gente tem, e não criar mais problemas para nós mesmos. Porque se a gente ficar adicionando expiações, pequenas expiaçõezinhas ao nosso dia a dia, a gente só prejudica o nosso planejamento encarnatório. Porque cada vez fica mais difícil de cumprir o que a gente se dispôs a fazer. Então, eu acho que essa parte, esse final aqui da lei de conservação e essa questão de a gente ter que observar a utilidade, a gente tem que sempre lembrar que a utilidade tem que ter o fim do amor ao próximo e a nós mesmos e a Deus. E esse amor não pode vir sem respeito e sem empatia e sem caridade. E também a fé raciocinada. A gente tem que ter raciocínio crítico para entender que determinados atos, por mais que sejam populares, hábitos, não tem fim útil nenhum para a gente. E não vai fazer nenhum bem para a gente e nem para os outros. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E Jesus disse a um outro, segue-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe disse, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, 59 a 60. O que podem significar essas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes inicialmente mostram que as circunstâncias em que foram pronunciadas, elas não podiam exprimir uma censura contra aquele que considerava como um dever de piedade filial enterrar seu pai. Portanto, elas têm um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia fazer compreender. A vida espiritual, efetivamente, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira. É uma espécie de morte, se a compararmos com o esplendor e a atividade da vida espiritual. O corpo nada mais é do que uma vestimenta grosseira que temporariamente reveste o espírito, verdadeira cadeia que o mantém ligado à gleba terrena e da qual sente-se feliz ao se libertar. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas à lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que se tem pelos objetos que pertenceram ao morto, que por eles foram tocados e que aqueles que o amam guardam como relíquias. Era o que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus, então, o ensinou dizendo, não vos inquietais com o corpo, pensai antes no espírito, ide ensinar o reino de Deus, ide dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, mas no céu, porquanto somente lá é que se vive a verdadeira vida. Graças a Deus. Vamos nos preparar agora para o momento do passe.
Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz e de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Era comum, fazia parte da cultura hebraica, que o filho que fosse aquele herdeiro, para ele ser realmente o herdeiro, ele teria que velar o pai até ele ser realmente sepultado. E esse menino, esse rapaz, quando esteve com Jesus, ele pediu para que fosse enterrar o pai, mas o sentido era outro, porque ele não queria abrir mão daquilo que ele tinha direito, dos bens materiais. Então ele ficou assim, fez a escolha dele pelos bens materiais e não foi proclamar o reino dos céus, como foi o convite que Jesus fez a ele. E Emmanuel também faz um comentário sobre essa parte do Evangelho, intitulada Mortos. Há uma diferença entre estar vivo e existir. Estar vivo não é simplesmente existir. Uma pessoa pode existir, mas se sentir morta. Estar morto, do ponto de vista do Evangelho, não é só aquela pessoa que perdeu a vida. Estar morto é quando a pessoa se perde na indignação, no ódio, no orgulho, na vaidade, na indiferença, na preguiça, no ócio. A pessoa que está nesse estado está, entre aspas, morta. E a pessoa que está viva é aquela que age em favor do bem, que busca aperfeiçoar-se, busca melhorar-se, que está fazendo alguma coisa para a sociedade, que está convertendo os recursos que estão nas suas mãos em algo útil para as pessoas. Aquele que trabalha em favor do bem, da paz, do progresso, essa pessoa está viva. Por que é importante entender essa diferença? Porque isso explica aquela situação que muitos de nós já devemos ter encontrado, de estarmos diante de uma pessoa que, muito embora tenhamos dado conselhos, orientado, apontado o que ela deveria fazer, e ela se torna impermeável a qualquer estímulo que possa fazer com que ela se movimente e saia do estado de letargia mental em que se encontra. Quem de nós já não encontrou uma pessoa assim? Que apesar dos nossos esforços, dedicação, do nosso comprometimento, a pessoa simplesmente não se mexe. Do ponto de vista espiritual, é alguém que está morta, apesar de existir, de ocupar espaço. E às vezes, mesmo que a gente faça muito esforço, não somos capazes de despertar a pessoa para a vida. O que fazer então diante desta situação? Nós devemos seguir em frente. Deixar que os mortos enterrem seus mortos. Deixar que os mortos enterrem seus mortos não significa que a gente vai agir com indiferença, deixar de ajudar quando nos for possível, estender as mãos quando ela pedir, auxiliar naquilo que ela solicitar. Mas nós não devemos paralisar a nossa marcha. É justo que, se encontrarmos alguém na lama, estendamos os braços para que a pessoa saia da lama. Mas do ponto de vista espiritual, não existe nenhuma obrigação de que temos que estar na lama junto com ela. Podemos apoiar, estender os braços, fornecer as iniciativas para que a pessoa tenha uma melhoria. É isso que é importante. Às vezes a gente quer que essas pessoas que elas estão nessa situação, entre aspas, de morte, que elas saltem da noite para o dia da condição em que elas se encontrem para uma condição de angelitude.
A gente esquece que nesse processo existe uma jornada, uma caminhada. Às vezes a gente se frustra ou a gente agride e acaba condenando a pessoa e esquece que existe um tempo de amadurecimento. E que durante esse tempo de amadurecimento, talvez pouca coisa possamos fazer por aquela pessoa. Mas não devemos esquecer que aquele compromisso que temos conosco mesmo, para com as outras pessoas, a fim de que a gente não desperdice o tempo que é valioso, tentando ajudar uma pessoa que naquele momento, naquela circunstância, não vai receber aquilo de uma maneira adequada, tornando-se impermeável a qualquer tentativa de melhoria. Nessa hora, é momento da gente entender o conselho de Jesus e a gente deixar os mortos, enterrar os mortos. Isso não significa desprezar a pessoa, não amá-la, não significa que a gente não vai estar à disposição quando ela precisar de nós e não dermos ajuda, mas que a iniciativa, o movimento inicial nem sempre pode ser determinado pela nossa vontade ou pelos nossos esforços. Sigamos confiantes de que Deus cuida de todos nós e respeita o tempo de amadurecimento de cada um, e não paralisemos nossa marcha em direção ao progresso, ao crescimento. Graças a Deus. Vamos passar agora ao momento da comunicação do plano espiritual. E diante dessas lições que foram estudadas no dia de hoje, que cada um compreenda o seu papel diante da vida, porque todos nós estamos em aprendizado. Cada um está fazendo seus esforços para se melhorar. Nós não podemos julgar ninguém, a não ser a nós mesmos. O outro traz conhecimentos, aprendizados, que não nos compete criticar. Mas no que nós pudermos auxiliar, que nós façamos esse movimento, aconselhar, mostrar para ele que aquela atitude não está sendo boa para ele, fazer ele raciocinar sobre as atitudes que ele está tomando, para que ele não venha para o mundo espiritual como um suicida. Porque tudo aquilo que nós prejudicarmos no nosso corpo físico ficará marcado. É da lei. Nós que somos aprendizes da doutrina espírita, já temos o conhecimento. Mas se aquele que está com problemas não quiser nos ouvir, nós temos que respeitar. Porque se Deus, que é nosso Pai, respeita o nosso livre-arbítrio, quem somos nós para julgar o outro? Na realidade, nós temos que pensar em nós como espíritos que estamos aqui em aprendizado para a nossa melhoria. Fazer aquilo que nós estamos aprendendo e exemplificar para que o outro possa perceber o nosso esforço, a nossa boa vontade e o nosso desejo de melhorar. São tão simples, mas muitas vezes nós complicamos os processos. Mas nem por isso Deus deixa de olhar por nós. O seu olhar atento está assim sobre cada filho, sobre cada criatura que Ele criou. E quando alguém se aproximar de ti e dizer que Deus não olha por ele, que Deus não está nem aí por ele, evocai sim.
evocai que eles estão aqui sobre o olhar e sobre a supervisão de Deus, que ninguém está abandonado. Deus não tem privilégios para com ninguém, mas Ele atende a cada um, desde que nós tenhamos a humildade de pedir. Porque se tivermos orgulho, como é que Ele vai nos mandar o auxílio? Pensemos nisso. Valorizemos a vida, esse bem precioso que Deus nos emprestou, para que nós caminhássemos na terra e nos olhássemos como verdadeiros irmãos que somos, nos auxiliando mutuamente, procurando aliviar a fome, a sede, o frio e aqueles que estão em extrema penúria. Vamos nos movimentar, vamos fazer a nossa parte, porque é isso que Deus espera de nós. E assim, meus irmãos, que Deus possa abençoar a todos vós, que Ele esteja assim presente em cada problema, em cada dificuldade que estais, e recorrais em prece, pedindo auxílio, pedindo amparo e pedindo a proteção, que ela chegará. Deus seja com todos vós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim, Senhor, te agradecemos o dia de hoje. Agradecemos, Senhor, a vida. Te agradecemos estarmos aqui. Te agradecemos o convívio, te agradecemos essa casa espírita. Senhor, como pedintes que somos, pedimos que derrame sobre nós todo o seu amor, o seu carinho, que abençoe os nossos lares, abençoe essa casa bendita, abençoe a nossa saúde, Senhor. Abençoe todas as pessoas que estão nesse momento nas ruas, com fome, com frio, que elas possam ser agasalhadas, que elas possam, Senhor, sentir a Tua ternura. Queremos pedir, Senhor, permissão para encerrar a nossa reunião na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Nós queremos também falar sobre a nossa campanha do cobertor para o Grupo Alta de Souza. Os nossos irmãos que estão agora, nesse momento, precisando do alimento e precisando também do agasalho. Nós pedimos, assim, quem puder fazer a doação. Tem o nosso irmão, pode se levantar, nosso irmão que é responsável, um dos coordenadores do Grupo Alta de Souza, Então a gente pede que quem puder ou doe em espécie, que a gente vai comprar mais cobertores, ou então aqueles cobertores, agasalhos que estão em casa e que não são usados, que possam ser doados, tá bom? Obrigada. E não esquecer da nossa festa julina, que vai ser no dia 13 de julho, das 13 às 17 horas. Nós estamos aceitando prendas e qualquer tipo de doação. Quem puder, a gente agradece. No mais, que cada um possa retornar aos seus lares com a paz.